Glória a Deus. Amém. Cumprimento o pastor José Fernando, pastor Alessandro, pastor Sérgio, pastor Leandro, pastor João, pastor Júnior. Amém. Os demais pastores e obreiros da casa do Senhor. Amém. Capaz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Evangelho de João, capítulo de número 16, capítulo de número 15, verso de número 16, aonde diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Amém, pastor? Deus colocou essa passagem no meu coração e Deus me deu um tema que Deus não erra em sua escolha. Deus não erra em sua escolha. Amém? Nós sabemos muito bem que nós fomos escolhidos por Deus, estamos aqui porque Deus nos escolheu, porque Deus nos separou, porque Deus acreditou em nós, porque Deus investiu em nós e Deus também incumbiu essa missão a nós fazermos nos dias de hoje. Então, eu louvo a Deus porque quem era eu, né, para estar aqui hoje assentado no meio de príncipes, quem era eu para estar aqui sendo cuidado pelo Deus vivo, Deus poderoso? Quem era eu, irmãos? Hoje nós comemos daquilo que o Senhor envia para nós, hoje nós nos alimentamos do maná, hoje nós nos alimentamos da água da rocha, que é Jesus Cristo. Hoje, irmãos, nós nos alimentamos pelo que o corvo vem trazer para nós, o pão diário, nós nos alimentamos a carne que o corvo vem trazer, nós bebemos água do ribeiro, porque hoje nós fomos escolhidos para ser separado, nós somos escolhidos separados, irmãos, para viver aquilo que Deus tem para nós. E quem é o nosso patrão? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos escolheu, nos capacitou e nos separou para essa tão maravilhosa obra que Ele tem nessa terra. Amém? Eu louvo a Deus porque nós fomos separados por Deus, mas quem era nós, né? Quem eu era? Aonde eu estava quando Jesus me encontrou? Então eu louvo a Deus por isso, a maravilha de Deus, a glória dele, a honra é dele, o poder é dele, a majestade é dele. Mas, irmãos, olha que coisa linda e maravilhosa, de tantas pessoas que tem nesse planeta, tantos ser humano que tem nesse planeta, irmão, eu tenho certeza que existem pessoas muito melhores do que eu para estar aqui no meu lugar, eu tenho certeza disso, mas o Senhor me escolheu, eu tenho certeza, irmão, tem pessoas muito melhores, mas Deus nos escolheu para fazer essa obra, foi Deus quem nos chamou e nos escolheu, e Ele não erra nas suas escolhas, Ele não erra, irmão. Olha que coisa tremenda e maravilhosa, pastor. Se nós formos começar desde o início, como que começou esse ministério? Aonde o Senhor encontrou o Senhor, meu pastor José Fernando? Aonde Deus encontrou o Senhor? Deus escolheu, Deus chamou, Deus capacitou, Deus investiu e Deus incumbiu. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha que coisa linda, irmão. Deus escolheu o pastor José Fernando, alcançou ele ali aonde ele estava, fez aquela limpeza, né? Fez a obra, separou ele para a obra. Aí Deus enviou o pastor Alessandro, irmão, meu Deus do céu, a situação que o pastor Alessandro estava ali, Jesus enviou ele ali nos Estados Unidos, Deus operou, Deus escolheu ele, sabe por quê, irmão? Salmo 139, verso 16 diz: e os teus olhos viram meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer dele existisse, antes de qualquer dia nosso existisse, antes do nosso primeiro dia na
terra. Jesus já tinha escrito os nossos dias no livro dele. Ou seja, pastor, quando nós estávamos dentro do ventre, Jesus estava olhando para nós e dizendo: este homem eu vou separar para a grande obra que eu tenho na vida dele. Este homem eu vou capacitar ele. Este homem eu vou investir nele. Esse homem eu vou incumbir ele para fazer uma obra para mim nessa terra. Obra que eu estou observando todos nessa terra, mas eu não consigo observar. Tem pessoas melhores do que ele tem, mas é ele que vai fazer para mim, porque essa pessoa pode até ser melhor, mas não vai fazer da forma que eu quero que ele faça, porque Saul, pelos olhos do povo, era muito melhor do que Davi, mas Deus escolheu Davi, porque Davi tinha um coração segundo Deus escolheu, aleluia. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque Deus acreditou em mim, Deus acreditou em você, Deus acreditou em nós, Deus acreditou nesse ministério, Deus acreditou em Uster, Deus acreditou em Osasco, Deus acreditou em Suzano, Deus acreditou no Rio de Janeiro, Deus acreditou em Bahia, Deus acreditou em nós para fazer esta obra para Jesus, Deus acreditou e continua acreditando, continua investindo forte em nós, ainda, irmãos, que nós temos falhas, nós temos erros, nós pecamos, mas Deus acreditou em mim e em você, a confiança do evangelho. Olha que Deus maravilhoso, irmão. Deus, ele não erra na sua escolha. Deus escolheu Noé para construir uma arca, irmão, porque ele tinha que preservar a humanidade. Deus escolheu Moisés para libertar o povo do Egito daquela opressão. Deus escolheu Josué depois que Moisés faleceu para poder levar o povo à terra prometida. Deus escolheu Samuel para ser juiz, profeta e sacerdote naquela nação. Deus escolheu Davi para ser rei de Israel. Deus escolheu Salomão para construir o templo. Deus escolheu os profetas para anunciar, para alertar o povo ao seu respeito. Deus escolheu eu e você para fazer a obra dele nessa terra, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Deus nos escolheu, nos capacitou, meu irmão. A gente pode ser fraco, sim, a gente pode ser fraco, sim, mas a força de Deus existe em nós, a força de Deus está em nós. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus conhece o Espírito que habita no homem. Deus conhece eu e você desde o ventre da nossa mãe, aleluia. Deus sabia, irmão, que eu ia estar nas drogas, na bebida, na prostituição. Deus sabia que muitos não iam acreditar em mim. Deus sabia de tudo isso, mas Jesus foi de encontro à minha vida, porque ele me escolheu lá no meio do nada, no monturo, jogado naquele lixo, no lixo que é esse mundo, irmão, jogado às traças, meu irmão, muitas das vezes desacreditados pelas pessoas, as pessoas já não escolhiam mais a gente para estar no meio deles, porque não queria de maneira nenhuma que a gente estivesse no meio deles, irmão, mas Jesus encontrou, Jesus ele encontra, irmão, ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia, por isso que ele escolheu eu e você. A gente pode ter defeito, a gente pode ter falha, a gente pode ser pecador, mas Jesus investiu em mim e em você. Há poder no nome dele, há poder no sangue dele, há poder sobre a nossa vida. Deus derramou sobre nós a autoridade e poder dele sobre a nossa vida. Não foi o homem que nos escolheu. Olha que coisa linda, irmão. Não foi Bolsonaro, não foi Lula, não foi, irmão, não foi Congresso Nacional, não foi urna quem nos escolheu, não foi nada disso que nos
escolheu, nos separou, mas foi o próprio Deus que de lá de cima observou a gente e disse: separa esse aí para mim, separa ele para mim, porque ele vai fazer uma grande obra, e eu tenho uma grande obra na vida desse homem. Muitos podem não dar nada para ele, muitos podem até desistir dele, mas eu não vou desistir. Eu vou pegar esse homem a quem ninguém dá nada, eu vou pegar esse homem a qual ninguém mais acredita nele e vou levantar ele como um pregador do evangelho. Eu vou fazer dele um propulsor e um divisor de águas para mim nessa terra. Aleluia, irmão. Olha que coisa linda quando Deus escolhe, ele não erra na sua escolha, irmão. A gente pode até achar que a gente não está fazendo nada, a gente pode até achar que o que a gente está fazendo é pouco, a gente pode até achar que a gente não faz nada mesmo, a gente pode até achar isso, mas Jesus acreditou em mim e em você, porque ele sabe a capacidade que eu e você temos para fazer a obra de Deus, ele sabe a capacidade, ele sabe até onde a gente vai, ele sabe todas as coisas, ele sabe tudo, aleluia. Ele não erra na escolha dele, irmão. Além dele escolher todos esses homens, Jesus, Deus, escolhe o seu próprio filho para vir a essa terra, para salvar a humanidade. Deus escolhe Jesus Cristo como o único e suficiente salvador para essa humanidade, para resgatar a nação, para resgatar esse povo pecador, meu irmão. E aí Jesus vem, e Jesus ele é escolhido, e também João Batista foi escolhido por Deus para poder preparar o caminho para Jesus Cristo chegar. Ele foi escolhido ali para anunciar o ano aceitável de Deus, para anunciar a vida de Cristo, a vida do Messias, a vida do Salvador. Ele foi escolhido, ele foi separado. Jesus veio, separou 12 discípulos para ele também, ele escolheu. Deus já tinha escolhido, ele tinha escolhido lá de cima, mas quando ele chegou na terra, ele disse: deixa o que você está fazendo e siga-me. Aí está o grande resultado de Jesus. Quando Jesus chama, a gente não pode ser resistente. Quando Jesus chama, irmão, é para nós abraçarmos a causa dele. Não importa a posição que estamos, não importa o valor que recebemos no mundo, mas o maior valor que nós iremos receber é Cristo Jesus em nossa vida. Não adianta nada eu ficar pegado com as coisas deste mundo e deixar o evangelho e deixar de fazer a vontade dele. Não, 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 não. Jesus escolheu a gente, foi para fazer a vontade dele nessa terra. Muitos não querem fazer a obra de Deus porque estão agarrados com emprego, estão agarrados com empresa, estão agarrados com um monte de coisa. E Jesus disse: deixa tudo e siga-me, aleluia. Nós temos exemplo dos nossos pastores, irmãos, que deixou tudo e seguiu Jesus, aleluia. Por isso que quando Jesus me chamou para vir para cá, eu falei: Jesus, eu vou largar tudo por amor ao evangelho, por amor às almas que estão ali necessitando. Além de eu ser escolhido pelo ministério, eu fui escolhido por Deus para estar aqui propagando a palavra de Deus. Um escolhido de Cristo, irmão, ele não tem escolha. O escolhido não tem escolha. A única escolha que ele tem é escolher obedecer à voz de Deus, é escolher o id de Deus, é escolher ir para pregar o evangelho a toda criatura. É para isso que ele foi escolhido. Muitos estão agarrados, irmão, com casa, com carro, muitos estão agarrados, irmão, com status e esquecem de ir pregar o evangelho, e aí não vai. Eu tenho certeza, meu irmão, que Deus escolheu pessoas para estar aqui, mas não quiseram vir, porque estavam agarrados com as coisas deste mundo.
Mas quem não é agarrado, irmão, ele deixa casa, ele deixa pai, ele deixa mãe para servir a Jesus Cristo. Como Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou separar você, Abraão, mas sai do meio da tua parentela, Abraão. Deixa tudo, Abraão, porque eu tenho uma obra na tua vida, Abraão. E Abraão largou tudo por amor a Jesus Cristo, irmão. Por isso que aquele que está agarrado com as coisas deste mundo não vai receber aquilo que o céu tem para ele, porque aquele jovem rico foi até Jesus e disse: Senhor, eu quero entrar no reino do céu, como é que eu faço? Jesus falou para ele: vende tudo que você tem, dá aos pobres. Mas aquele homem estava agarrado com as coisas do mundo, aquele homem não estava preparado para a missão. Sabe por quê? Porque desde o ventre da mãe dele, Jesus já estava olhando ele, já sabia tudo que aquele homem iria fazer. Jesus já sabia todos os dias dele e sabia que aquele homem não ia desgarrar das coisas da terra, porque o verdadeiro cristão que aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ele não fica agarrado com nada dessa terra, porque Jesus é quem dá o alimento necessário, Jesus é quem sustenta, Jesus em quem fortalece, irmão. A Bíblia relata a respeito disso, irmão. Ah, meu Deus amado, Deus é tão maravilhoso, irmão. Será que Deus não tem cuidado de mim, de você, irmão? Ainda, irmão, ainda que a gente acha que é nós que estamos granjeando, é nós que estamos fazendo, mas é Deus que está acima de todas as coisas, operando a vontade dele sobre a nossa vida. Aleluia! Jesus resgatou eu e você. Jesus nos libertou de droga, de bebida, de prostituição, avareza, adultério. Jesus fez uma limpeza em nós, como ele fez aquela limpeza nos discípulos no Monte das Oliveiras, quando ele estava ali no Sermão do Monte, dando aquele sermão naqueles homens. Jesus fez uma limpeza profunda nele e disse para eles: vá por todo mundo e pregue o evangelho. Aleluia! Jesus escolheu os 12 discípulos, irmão, e disse para eles ir por todo mundo para pregar o evangelho. Eles foram, eles pregaram, eles realizaram milagres em nome de Jesus Cristo. E agora a oportunidade é nossa. Deus nos escolheu para continuar a missão que ele, Jesus Cristo, veio fazer na terra. Os discípulos fizeram e agora Jesus confiou em nós. Por isso que Jesus separou o pastor Alessandro, por isso que Jesus separou o pastor Zé Fernando, por isso que Jesus separou o pastor Sérgio, por isso que Jesus separou o pastor Leandro, o Kleber, o Cício, o Alex, o Manuel. Irmão, quem era nós? Aleluia! Mas ele escolheu. Você é precioso, você é valoroso. Jesus investiu todo em mim e você. Jesus investiu tudo em nós, irmão. Jesus investiu tudo sobre a nossa vida, irmão. Nós somos muito valiosos, ainda que passa pela nossa mente que ninguém, irmão, lembra da gente, que estamos esquecidos, ou que tá naquilo outro, a família não liga, mas Jesus está ouvindo as nossas orações. Jesus está ouvindo, irmão. Jesus, ele está sobre a nossa vida, guardando, livrando, protegendo e cobrindo-nos com teu sangue. A melhor presença que existe sobre a vida do ser humano é o Espírito Santo de Deus. Fomos incumbidos, fomos chamados, é a nossa época agora, essa é a nossa vez. Deus não erra nas suas escolhas, por isso que ele escolheu eu e você, porque ele quem escolheu, aleluia, porque se fosse o homem para escolher, não nos escolheria, mas como foi Deus que nos escolheu, aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Deus nos escolheu para fazer esta grande obra, irmão. Olha como é que começou, irmão, começou lá no pastor José Fernando. Olha onde a gente já está, irmão. Nós já chegamos na Bahia, estamos chegando lá dentro de Minas, irmão. Daqui a pouco, irmão, é Samaria, é Confim
da terra, com o fim da terra, mas nós temos que nos colocar na posição: a quem enviarei? Aleluia! Quem vai pregar o evangelho? As portas estão se abrindo, Jesus está operando e trabalhando, mas quem há de ir? Aleluia! Vamos colocar a mão no arado, vamos segurar forte, irmão, porque dizer que estamos junto com o ministério, mas na hora que necessita a gente fica agarrado com algumas coisas. Não. Vamos agarrar com Jesus Cristo, vamos se apegar com o nosso pastor, irmão, vamos segurar os braços dele, porque enquanto os braços estiver levantado, nós iremos conquistar, nós iremos ser vencedores nessa terra. Aleluia, Jesus! Oh, glória, 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 irmãos, é tão maravilhoso, irmão Jesus. Eu estou desde ontem chorando, desde que o pastor me falou, chorando, buscando uma palavra. Deus me deu muitas palavras aqui, mas quando eu cheguei aqui de manhã, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. O Senhor Jesus falou: meu filho, eu não erro nas minhas escolhas. Você pode até achar, meu filho, que você está aí, mas você não está fazendo nada. Você pode até achar, meu filho, que eu não te escolhi, que parece que eu não estou com você, não. Mas eu te escolhi, eu te separei, meu filho. Eu não erro na minha escolha. O teu pastor está nos Estados Unidos porque foi eu que escolhi ele lá. O pastor Alessandro foi escolhido lá. O pastor Sérgio foi escolhido. Meu filho, eu escolhi vocês, eu escolhi esse ministério, não só esse, mas tem outros também que não se dobram diante de Baal, mas eu escolhi, separei para fazer essa obra. É esses discípulos que eu escolhi para essa época. Ah, meu filho, não fique agarrado com as coisas deste mundo, mas agarre com Jesus Cristo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós somos mais do que vencedores, porque foi Ele que nos escolheu e Ele continua nos amando incondicionalmente. Eu louvo a Deus, pastor, até aqui o Senhor tem me levado nessa palavra. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito, e louvo a Deus, irmão, porque Jesus escolheu o Senhor, porque Jesus te escolheu, e Jesus me escolheu para andar do teu lado, para fazer a obra do teu lado, e enquanto eu estiver ao lado do Senhor, meu pastor, e lado desse ministério, eu vou ser fiel a Deus, aleluia, porque foi aqui que Deus colocou, e Deus vai me honrar na obediência à liderança que Jesus tem imposta nessa terra. Deus abençoe, meu pastor, em nome de Jesus.